Meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia hoje, capítulos 23 ao capítulo 25 do segundo livro de Crônicas. No capítulo 22, vocês viram que Acasias morreu, né? Mataram Acasias, mas que a mãe de Acasias, Atalias, soube que seu filho tinha morrido, mandou matar toda a família real de Judá, mas Jeozebá, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados, e colocou num quarto junto com sua ama. E ficou lá, né? Ficou lá durante 6 anos escondido no templo de Deus, enquanto Atalia governava o país. Então, não era Atalia governava, mas ela não era da linhagem de Davi. E aí, no sétimo ano, Joiada encorajou-se e fez um acordo com líderes de batalhões de 100, com Azarias, filho de Jorão, Ismael, filho de Jonã, e todos lá, e reuniram todo o povo de todas as cidades, os levitas, todo mundo, os chefes das famílias israelitas. Quando chegaram a Jerusalém, toda a assembleia fez um acordo com o rei no templo de Deus. Joiada lhe disse: reinará o filho do rei, conforme o Senhor prometeu acerca dos descendentes de Davi. Vocês vão fazer o seguinte: um terço de vocês, sacerdotes e levitas que entrarão no serviço no sábado, deve ficar vigiando as portas do templo, um terço no palácio real, um terço na porta do alicerce, e todo o povo estará nos pátios do templo. Ninguém deve entrar no templo do Senhor, exceto os sacerdotes e os levitas de serviço. Estes podem entrar porque foram consagrados, mas o povo deverá observar que o Senhor lhe determinou. E isso para que Joás não fosse morto, né? E aí Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei, Joás, o coroaram e entregaram-lhe uma cópia da aliança, sempre a cópia da aliança, a cópia da lei, né? E proclamaram o rei ungindo e gritando: viva o rei! Aí Atalia, né? Soube daquilo, ouviu o barulho, soube daquilo, o povo aclamando o rei, foi ao templo onde estava o povo. Lá ela viu o rei à entrada em pé junto à coluna. Os oficiais estavam ao lado do rei e todo o povo se alegrava com o som de cornetas. E aí, Atalia, naquela loucura, né, pelo poder e com sede de vingança, rasgou as roupas e gritou: traição, traição. Aí Joiada, sacerdote, né, Joiada, ordenou o líder dos batalhões que levasse ela para fora e matasse em espada todo aquele que a seguir. Pois os sacerdotes disseram: não matem no templo do Senhor. Então eles a prenderam e a levaram à porta dos cavalos no templo do palácio, lá a mataram. E matou Atalia ali. E Joiada fez um acordo pela qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Vai ser uma coisa, Joiada aqui trabalhando para que o povo seja o povo do Senhor. E aí, vocês vão ver que Joás vai fazer reformas no templo, né? Joás aqui já era o rei, vai fazer reforma no templo. Ele tinha 7 anos de idade quando se tornou rei e reinou durante 40 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia e ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova enquanto viveu o sacerdote Joiada. E aí vocês vão ver que esse detalhe, enquanto viveu, né? O sacerdote Joiada. Algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparo no templo. Joás fazer reparo, reuniu os sacerdotes devidos e disse: vão à cidade de Judá e recolham o imposto devido anualmente para todo Israel fazer os reparos no templo de Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Por isso, o rei convocou Joiada, sumo sacerdote, e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto determinado por Moisés, servo do Senhor, e pela Assembleia de Israel, para a tenda da Arca da Aliança? De fato, Atalia, aquela mulher ímpia, e seus filhos tinham arrombado o templo de Deus e tinham até usado seus objetos sagrados para cultuar os Baalim, aqueles postes sagrados lá de Azerá e de Baal, né? Então, por ordem do rei, fizeram uma caixa, colocaram todo o dinheiro lá, né? E trouxeram. E fizeram tudo isso. Aí Joiada morreu.
morreu com idade avançada, com 130 anos, foi sepultado com os reis da cidade de Davi, em atenção ao bem que havia feito em Israel, em favor de Deus e de seu tempo. Né? E aí, meu irmão, vocês vão ver que depois da morte de Joiada, os dias de Judá foram falar com o rei Joás, né? E lhes prestaram reverência. E ele aceitou o que disseram. Então abandonaram o templo do Senhor, o seu Deus, dos seus antepassados, prestaram cultos aos postes sagrados e aos ídolos. Ou seja, Joiada morreu e Joás foi prestar culto idólatra, né? Vocês estão vendo que isso aqui fala só de Judá. O reino não tem um enfoque aqui no livro de Crônicas para Israel do Norte. É o reino de Judá, né? Então o Espírito de Deus apoderou-se do filho de Zacarias, né? Que era o filho de Joiada, e ele se colocou diante do povo e disse: isso é o que Deus diz. Porque vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão, já que abandonaram ao Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele e por ordem do rei apedrejaram até a morte. Joás não levou em conta tudo bem que o sacerdote Joiada tinha feito a ele e matou seu filho Zacarias. Veja isto, o Senhor faça justiça. Essa foi a palavra de Zacarias ao morrer, né? Exclamou: veja isso, o Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo que saqueou. Ou seja, invadiram os arameus, né? O povo arameu era o povo sírio. Enviou para Damasco, que era a capital da Síria naquela época, né? E levou tudo que saqueou. E assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele porque tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Então os próprios oficiais do exército de Joás assassinaram Joás, né? E aí assumiu Amazias como rei de Judá, filho de Joás. E aí Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã e ela é de Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprova, é escrito, né? Mas não de todo o coração. Quando sentiu que o reino estava todo sob seu controle pleno, né? Estava controlando tudo, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei. Ou seja, mandou assassinar os oficiais que tinham matado seu pai Joás, né? Vingança, né? Contudo, não matou os filhos assassinos de acordo com o que está escrito na lei, no livro de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Aí Amazias reuniu, né, os homens de Judá e, de acordo com suas respectivas famílias, nomeou os chefes, né, todos lá. E aí foram para lutar. Entretanto, o homem de Deus foi até ele e disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel. E aqui está falando do povo de Israel do norte, né? Não está com o povo, nem com o povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar vitória e a derrota. Amazias foi e perguntou ao profeta, né, o homem de Deus: mas e as 3 toneladas e meia de prata que paguei a essas tropas a Elita? Ele respondeu: o Senhor pode dar muito mais do que isso. Então Amazias mandou todo mundo de volta, né? Encheu-se de coragem, conduziu seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000 que levou para o alto do penhasco e os atirou de lá, e todos se espatifaram lá embaixo, no alto penhasco. Depois foram jogados e se espatifaram lá embaixo, né? Amazias voltou da matança dos Edomitas, né? Que aqui era a briga com os Edomitas, né? Com os Edomitas,
trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinou-se diante deles e queimou incenso. Outra vez, idolatria, né? A gente vai vendo aqui os caminhos quais são. Então a ira do Senhor se acendeu sobre Amazias e enviou um profeta. Por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem o seu povo puderam salvar. Quando ele ainda falava, o rei interrompeu. Por acaso nós o nomeamos conselheiro do rei? Pai, por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, pois vocês fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. E aí, depois de ter consultado lá os seus conselheiros, o rei Judá enviou mensagem a Jeoás, filho de Jeoacás e neto do rei Jeú, rei de Israel, com esse desafio: vem me enfrentar. Contudo, Joás respondeu a Amazias: o espinheiro do Líbano enviou a mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. Tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom, e agora estás arrogante e orgulhoso, mas fica em casa, porque provocar uma desgraça que te levará e Judá contigo a ruína. Uma advertência lá do reino do norte para ele, né? Você vê que havia todo um conflito horrível, né? Judá, Israel do norte, todos perdidos, reis assassinados, reis idólatras, o povo sem saber para onde vai, para lá e para cá, cometendo injustiças, torpezas, né? Que sempre dá errado toda vez que se desvia do caminho do Senhor. Sempre dá errado, né? E aí, Amazias não quis ouvir, pois Deus mesmo queria entregar Amazias e seu povo a Jeoás, pois pediram conselhos aos deuses de Edom. Então, enfrentaram-se, né? E Judá foi derrotado por Israel, os seus soldados fugindo para suas casas. Joás capturou Amazias, filho de Joás, neto de Acasias, né? E levou para Jerusalém, derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Se apoderou de todo o ouro, de toda a prata, de todos os utensílios encontrados no templo, que haviam estado sob a guarda de Obed-Edom, e ainda os tesouros do palácio real. Também foram feitos reféns todo aquele pessoal que estava no templo, né? E voltou para Samaria. Amazias, então, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás. Jeoás morreu, né? E aí, a partir do momento que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém e fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. E seu corpo foi trazido de volta a cavalo, sepultado junto aos antepassados da cidade de Judá. Vocês veem que é uma história de assassinatos, uma história de conspiração, uma nação já dividida em dois reinos e todos dois não cumprem os preceitos do Senhor. A gente deve sempre buscar o caminho do Senhor, que é o caminho que leva a segurança sempre. O Espírito de Deus esteja sobre nós, o Espírito Santo esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando. Amém.